Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos, bom dia a você que chegou agora aí, neste momento, e vai participar conosco de mais uma escola bíblica dominical, neste domingo, segundo domingo de agosto de 2020. Eu sou Maria Beatriz e te convido a participar desse momento de escola bíblica dominical, a aprender mais da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, na qual nós baseamos a nossa fé em Jesus Cristo. Hoje é Dia dos Pais, parabenizo a todos os pais que são da Igreja Batista de Villemil, que estão nos assistindo nesta hora e que também não fazem parte da igreja Batista em Villemil, mas parabenizo a todos, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e dê paz a vocês. Parabenizo ao meu pai, Elias, te amo muito, meu pai, que Deus te abençoe, te guarde também e prospere os seus anos sobre a face da terra. Nesta hora, nós vamos compartilhar a lição número 6, que tem como base o texto de Marcos 13, o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, no capítulo 13. Essa lição 13 traz como título Ainda não é o fim. Parece que é o fim, né, pessoal? Mas ainda não é o fim. Por tudo que nós estamos vivendo nesse nosso momento atual, por todo esse momento de incerteza, por todo esse momento de dor, de sofrimento, de luto, tudo isso nos leva a convergir no fim, mas ainda não é o fim. Nós vamos ver tudo isso através da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia nos diz, o que a palavra de Deus nos diz sobre os últimos dias, sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre a volta de Jesus. Mais do que estarmos querendo saber de datas, de épocas, nós precisamos estar preparados. Mais do que correr atrás dessas coisas, saber linha do tempo, analisar fatos cronologicamente, nós precisamos pensar na nossa preparação. É o que o autor vai enfatizar também. Vigiai e orai, porque nós não sabemos quando será o fim. Nós não temos data, nós não temos hora, mas temos a plena certeza de que vai acontecer, porque é uma promessa de Jesus, de que ele voltará. E nós vamos começar. O texto é Marcos 13, mas eu quero compartilhar com vocês o texto de Atos, no primeiro capítulo, a partir do versículo 6, que fala da ascensão de Jesus aos céus. Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, voltou para o Pai. E aí esse texto, a partir do 6, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Todos viram esse momento. Os que estavam ali puderam contemplar Jesus subindo. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então, 2 anjos vieram para falar com eles que estavam ali vendo Jesus subir. E no versículo 11 diz assim: E eles disseram:
varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, houve ali mais uma garantia da volta de Jesus. Jesus Cristo voltará. Lembram-se do profeta que ficava pelas ruas de Nova Iguaçu falando: Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo voltará. Mas ainda não é o fim. Voltará, mas nós não sabemos quando. Mas ainda não é o fim. Isso nós vamos ver o que diz sobre isso na Bíblia Sagrada. Partindo para o texto de Marcos 13, nós vamos ver ali algumas colocações da escatologia. O que é a escatologia? A escatologia é a doutrina do fim, a doutrina dos últimos acontecimentos. Escatos, no grego, quer dizer fim. Logia quer dizer estudo, então é o estudo das últimas coisas. A escatologia é uma doutrina que estuda os últimos acontecimentos. E sobre esses últimos acontecimentos, nós não temos registros apenas no livro de Apocalipse. Além do livro de Apocalipse, além das visões que João teve, que o apóstolo João teve na ilha de Patmos e assim pôde escrever o Apocalipse, nós temos vários outros registros nos evangelhos falados pelo próprio Jesus sobre as últimas coisas, porque ele, quando andava com seus discípulos o indagavam sobre os últimos acontecimentos, sobre a sua volta, como seria, o que aconteceria, o que precederia a sua volta. Então, nos evangelhos, nós encontramos também esses textos. E Marcos 13 é um desses textos. Em Marcos 13, e aí esse relato, essa narrativa que está em Marcos 13, nós também encontramos em Mateus e Lucas. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam desses acontecimentos do tempo do fim. De Jesus falando aos discípulos sobre as coisas dos últimos dias. E quem não tem interesse? E quem não tem curiosidade? E quem não gostaria de saber? Só que se nós soubéssemos, nós viveríamos na iminência desse dia. Nós viveríamos para esse dia. E não faríamos mais nada, porque nós ficaríamos centrados, concentrados nesse dia do fim. E a nossa vida não iria andar de outras maneiras. Por isso nós não sabemos, não nos compete saber. Porque nós precisamos estar a todo tempo perseverantes. Mais do que saber o tempo do fim, nós precisamos dar conta da nossa preparação, da nossa perseverança. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? É uma das perguntas que é feita num dos evangelhos. Achará fé na terra? Precisamos perseverar e trabalhar a nossa preparação. Ainda não é o fim. Esse fim chegará, mas ainda há tempo daqueles que não estão com as suas lamparinas cheias de azeite, encher as suas lamparinas. Ainda há tempo de ir ao Senhor, confessar pecados, ser perdoados por esses pecados, ser perdoado por esses pecados e alcançar misericórdia. Ainda há tempo, porque ainda não é o fim. E em Marcos 13, que tem como título Sermão Profético, a destruição do templo, no primeiro versículo diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções!
Então, um dos discípulos que estava com Jesus naquele momento, na saída do templo, virou para Jesus e se maravilhou com a construção daquele templo. Que imponência havia naquele templo! Que grandiosidade de construção havia ali para aquele discípulo se maravilhar dessa maneira. Nos 3 evangelhos a gente encontra essa fala do discípulo, né? Esse exaltar do templo. Em Mateus 24, que é o texto que traz essa narrativa, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então já havia uma admiração aí também. E em Lucas 21, que trata dessa mesma narrativa, porque essa narrativa está nos 3 evangelhos, no versículo 6 diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então o discípulo exalta a construção do templo, só que Jesus vem numa quebra de expectativa. E aí Jesus é sensacional por isso, porque quando a pessoa está com uma certa expectativa sobre aquilo que está falando, Jesus vem e quebra aquela expectativa. Jesus não endossa a construção do templo, Jesus não endossa a grandiosidade do templo, Jesus não endossa aquela imponência que havia no templo, mas Jesus quebra a expectativa do discípulo. Olha o que ele... é tomar um banho de água fria. Jesus dá um banho de água fria naquele discípulo que falava do templo, que via a aparência. Jesus dá um banho de água fria naquele discípulo que via a aparência e não via além da aparência. Olha o que ele diz no versículo 2, Marcos 13, versículo 2. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o discípulo a narrativa não continua dizendo, em Marcos 13, a narrativa não continua dizendo qual foi a surpresa desse discípulo, mas ele com certeza percebeu que houve uma quebra de expectativa. Porque Jesus não endossa as palavras dele. Jesus simplesmente diz que aquilo tudo de grandioso, de maravilhoso, de espetacular, de imponente que ele estava vendo, seria derribado. Não ficaria pedra sobre pedra. Então a aparência estava muito bonita, dava a impressão de não haver a possibilidade de derribada, parecia muito fortificado, mas haveria um momento que aquilo ali não mais existiria. Não mais estaria ali. E isso exatamente aconteceu 70 anos depois de Cristo, que esse templo foi derribado realmente, foi atacado. Então, assim como Jesus falou, isso aconteceu. Isso já havia sido falado por alguns outros profetas. Em Jeremias, por exemplo, você pode ir lá e me acompanhar, em Jeremias 26, 18, diz assim, sobre essa mesma situação. 26, 18. 26, 18, diz assim, Jeremias 26, 18. Diz assim, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada
como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruína e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então, assim como Jeremias profetizou, assim como Jesus falou com esses discípulos, assim aconteceu alguns anos depois. O templo foi destruído. E quando eles continuam essa conversa, aí eles já estão lá no monte, eles estão no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. No versículo 3 diz isso. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Aí Jesus vai, a primeira pergunta que eles fazem é sobre o tempo de todas as coisas. Nós somos pessoas que nós vivemos em função do tempo. Nós somos seres cronológicos. Nós vivemos baseados num horário, numa hora. Usamos o relógio para medir essa hora. Mas Deus, Jesus, não é assim. Eles não veem o tempo como nós vemos. Então, os discípulos aqui lhe perguntaram a Jesus separadamente quando isso tudo ia acontecer. Eles estavam curiosos, assim como nós também. Se nós tivéssemos essa informação, nós acharíamos muito bom ter essa informação. Nós viveríamos a partir dessa informação. Vivendo para essa informação, para esse dia, nós viveríamos para esse dia. Mas nós não sabemos quando será isso. Quando é o fim de todas as coisas? Só sabemos o quê? Ainda não é o fim. Por mais que a nossa situação hoje esteja uma situação de incerteza, de insegurança, por tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao redor do mundo, ainda não é o fim. Mas estejamos preparados. A palavra do Senhor, Deus diz: vigiai e orai. Vigilância e oração andam juntas. Então o discípulo quer saber quando que essas coisas vão se cumprir, quando tudo isso vai acontecer. E aí Jesus no versículo 5, ele diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Jesus não responde à pergunta do discípulo: olha, vai acontecer em tal momento, em tal ano, em tal dia, em tal horário. Não. A resposta de Jesus é: ninguém pode enganar a vocês. Ninguém pode chegar ao ponto de enganar os meus discípulos. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos ser enganados. Nós podemos ser enganados. Mas a instrução de Jesus é: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Então, quando ele fala, ele não dá datas, ele não dá momento, ele não dá tempo cronológico. Ele fala sobre a questão do engano. Pode haver engano no nosso meio. Pode haver o engano para afastar aqueles que estão seguindo o caminho, que era como eles chamavam naquela época, o caminho. Pode haver esse engano. Esse engano está batendo a porta. E aí Jesus é muito claro: cuide para que vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Então alguns serão levados, alguns serão enganados. Infelizmente, alguns se deixarão levar. Seja pela a majestade do templo, porque hoje nós estamos cerceados de estar no templo construção, mas o templo do Senhor é cada um de nós. Morada do Altíssimo é cada um de nós. E Jesus diz assim: vede que ninguém vos engane. Então, uma das preocupações de Jesus aqui
é para que não houvesse a idolatria a esse templo, para que não houvesse o culto a esse templo, porque a idolatria ali, naquela época, já era algo muito grande. Então, com a destruição do templo, aproximadamente 70 anos depois desse acontecimento, e agora? Onde se reunir? O que fazer? Onde prestar culto? Onde, se não há mais templo? E nós ficamos assim, do dia para a noite, nós fomos cerceados de poder ir ao templo. O templo hoje é muito importante. Ele não é... O templo construção hoje, ele não pode ser descartado. A reunião no templo construção não pode ser descartada. Essa reunião no templo não pode ser descartada, menosprezada. Mas nós sabemos que além dessa reunião, que apesar dessa reunião, o nosso culto começa na nossa casa. O nosso culto começa na nossa casa. Apesar de o templo não poder ser descartado. Só que a primeira preocupação de Jesus ali era com a idolatria. Idolatrar mais o templo do que Jesus, do que adorar a Jesus. A nossa primeira preocupação deve ser com a nossa preparação. Então, a mesma santificação que a gente buscava no templo antes desse período de quarentena, essa mesma santificação precisa continuar sendo buscada na nossa casa. O mesmo culto que era prestado ao Senhor no templo precisa continuar sendo prestado na nossa casa. Hoje há a flexibilidade de ir ao templo. Pessoas que não têm comorbidades já podem ir ao templo devidamente resguardadas, podem ir ao templo, mas ainda há pessoas que não podem ir ao templo, que não podem ir a ajuntamentos, mas o culto continua sendo prestado na nossa casa. A santificação continua sendo buscada na nossa casa. Então, não há por que idolatrar o templo. Às vezes, nós temos pessoas que idolatram os acontecimentos do templo, as reuniões do templo, os eventos do templo. Porém, mais do que isso, é pensar na nossa preparação individual, é pensar na nossa perseverança. Não podemos descartar os acontecimentos, os eventos, as programações, as reuniões. Mas se não houve a possibilidade, se não há a possibilidade, a vida espiritual não pode naufragar por causa disso. Então, a primeira preocupação de Jesus foi essa. E agora vem com o fim os acontecimentos dos últimos dias. Com essa quebra de expectativa, Jesus passa a dizer que ninguém pode nos enganar. Ou seja, haverá pessoas, haverá mestres, haverá pastores, haverá bispos, haverá aqueles que servem no templo. E aí, quando eu falo de serviço no templo, de prestar serviço à comunidade religiosa, é qualquer pessoa que está à frente de qualquer trabalho. E aí eu falo de uma maneira generalizada. Quantos de nós não temos ouvido
ou já ouvimos falar de escândalos de autoridades espirituais. Por isso vem a preocupação de Jesus, no versículo 3. No versículo 3, a partir do versículo 3. E no 4 ele diz: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome. Hoje há muitos em nome de Jesus, mas que não pregam Jesus, não pregam a cruz do Calvário, não pregam a remissão dos pecados, não pregam a justificação pela fé, não pregam a redenção, o resgate, não pregam o carregar a sua cruz. Venha após mim e carregue a sua cruz. Não pregam a renúncia. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Por isso que a nossa perseverança precisa ser constante. A nossa preparação precisa ser constante. Baseada em quê? Na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Eu acredito, e porque eu acredito, eu pratico. Porque também não adianta só acreditar. Não adianta só saber. Não adianta só o conhecimento. O conhecimento é maravilhoso. Mas a prática precisa estar atrelada a esse conhecimento. A esse conhecimento. E aí Jesus fala de alguns acontecimentos. De alguns acontecimentos que podem estar, que vão estar nessa linha do tempo, nessa cronologia. Jesus fala: quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Ou sempre ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. Sempre ouvimos falar. Fala ainda: é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerras e rumores de guerras não estão anunciando o fim. Não estão dizendo que é o término. Estão dizendo que nós estamos começando a sentir essas dores. Estamos no caminho do fim, mas ainda não é o fim. No versículo 8, porque se levantará nação contra nação, já vimos, nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremoto, olha, terremotos, já ouvimos falar de vários terremotos em vários lugares, e também fomes, ouvimos falar de fomes. Essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. Então já estamos começando a sentir essas dores há muito tempo. Porque há muito tempo nós ouvimos sobre guerras. Há muito tempo nós ouvimos sobre os terremotos que acontecem. Há muito tempo nós ouvimos falar sobre a fome do mundo. Estas coisas são o princípio das dores. Aí no 9 ele fala, aí a gente já falou do ponto 1, tenha cuidado para que ninguém engane vocês, né? Precisamos estar atentos, porque infelizmente alguns serão enganados. E aí o ponto 2 que diz assim, tenham cuidado na hora do sofrimento. E aí é destacado o versículo 9, que diz assim, estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. A questão do sofrimento é uma questão que nós estamos vivendo hoje mais do que nunca. A questão da quarentena, da pandemia,
Covid-19 nos tem trazido luto, nos tem trazido dores, nos tem trazido perdas. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que está nos mostrando isso de forma bem profunda, de maneira bem próxima. Em algum momento, quando nós ouvíamos falar, lá no princípio de abril, sobre as mortes, ouvíamos falar de mortes longe de nós. Os dias foram passando e essas mortes chegaram muito perto de nós. Muito perto. Amigos, conhecidos, parentes, que morreram por causa dessa pandemia. E aí ele diz assim, vocês precisam ter cuidado, porque os sofrimentos virão. Serão presos, levados aos tribunais, chicoteados nas sinagogas, por serem também meus seguidores. Então, o sofrimento, tenham cuidado na hora do sofrimento, porque a gente sabe que passar por sofrimento é uma coisa inerente à questão da humanidade, ao ser humano. Todo ser humano passa por algum tipo de sofrimento. Não há vida sem sofrimento. Não tem como parar de sofrer. Se alguém te prometer a nós que o sofrimento aqui vai acabar, esse alguém está profundamente enganado. Eu queria aqui dizer para você, pare de sofrer. Eu queria aqui dizer para você que você não vai mais ter sofrimento na sua vida. Mas eu não posso dizer isso. Porque as aflições são preditas na Bíblia Sagrada. No mundo tereis aflições. Mas o que Jesus nos garante? Ele dá descanso e alívio. Ele vem com seu alívio, ele vem com seu descanso. Ele vem suavizar o nosso sofrimento. Ele vem nos fazer suportar o nosso sofrimento. Estando com Jesus, ele nos faz passar por esse sofrimento. Ele nos garante que há vida depois do sofrimento. Que há vida apesar do sofrimento. E vida com Deus. E vida com Deus. Há muitas pessoas que, na hora do sofrimento, abandonam a fé. Que saem dos pés do Senhor pelo motivo de estarem sofrendo, porque acham que uma vida com Deus é uma vida sem sofrimento, quando, na verdade, não é. Ele não nos promete acabar com o sofrimento da nossa vida, da nossa alma. Mas ele nos promete que vai estar conosco. O Consolador, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, o Consolador. Ele vai estar conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos fazendo suportar, nos fazendo passar por cada situação difícil da nossa vida. Jesus não veio pregar uma vida sem sofrimento. Porque o sofrimento faz parte da humanidade, por causa do pecado. Mas ele nos ajuda a suportar todos esses sofrimentos pelos quais nós passamos. As perdas, os lutos, as angústias da alma, os sofrimentos físicos, as doenças. Ele nos faz suportar. Ele nos ajuda a suportar. E muitas pessoas serão enganadas nesse momento também. Porque vão acreditar que, tendo Jesus, não passarão por sofrimento. Mas não é isso que Jesus nos garante. Ele nos garante alívio e ele nos garante descanso. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por uma nova situação, por uma nova dificuldade. Por isso, a perseverança, a preparação constante é mais importante do que saber datas, do que saber linha do tempo.
É na hora do sofrimento que mostramos ao mundo, o autor diz assim, é na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Bênçãos materiais nos alcançam como consequência da nossa vida em Cristo. Bênçãos materiais nos alcançam como consequência da nossa vida estar aos pés da cruz. Aí ele diz, é na hora do sofrimento que mostramos ao mundo que não servimos a Deus em troca de bênçãos materiais. Aí é na hora do luto, da perda, da porta que se fecha, que a nossa fé é aprovada, Estamos aos pés da cruz para quê? Para evitar uma vida sem sofrimento, para evitar angústias, para evitar ou para suportar. Porque essas coisas são inerentes ao ser humano, inerentes à humanidade. Jesus nos ensina a fidelidade incondicional a Deus. Em um mundo que rejeita Jesus Cristo, precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição como algo inevitável. Vão perseguir a nossa fé. Vão colocar em xeque a nossa fé. Mas você, que se dedica tanto aos trabalhos do Senhor, está passando por isso agora? Mas você, que trabalhou tanto na obra do Senhor, como pode estar sofrendo isso agora? Podem questionar a tua fé, mas não se deixe abalar por esses questionamentos, porque esses acontecimentos na nossa vida são inerentes à humanidade e Deus nos ajuda a suportar. Deus nos ajuda, através do Espírito Santo, a passar por essas situações, a viver essas situações, mas a passar por elas e vencê-las. No ponto 3, diz assim, tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Só estando baseado na palavra de Deus, só estando baseado nas escrituras, na Bíblia Sagrada, é que nós vamos saber responder a quem nos indagar. É que nós vamos saber falar sobre o que nós cremos, em quem nós cremos, quem é esse Cristo em que nós cremos. Não é qualquer Cristo que aparecia naqueles dias se dizendo o Cristo, o Messias, o enviado. Somente baseado na Bíblia, e aí a necessidade do estudo, a necessidade da leitura, a necessidade de saber aquilo que você está lendo, de entender aquilo que você está lendo. Não entendeu? Procure a quem possa te explicar, assim como fez o eunuco com Filipe. Filipe explicou a ele aquele texto que ele estava lendo. E aí ele pôde crer, ser batizado. Tenham cuidado de aprender e saber o que o texto ensina. Aí Jesus, nesse capítulo 13, ele fala da parábola da figueira. Jesus, ele gostava muito de ensinar através de parábolas. Parábolas são textos ilustrativos que vão trazer a realidade para quem está ouvindo. Através daquele texto, Jesus fala da realidade, ilustrando através daquele texto. Então, ele fala da parábola da figueira. Então, ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, uma figueira, os ramos se renovaram, as folhas brotaram, então o verão está chegando. Aí no versículo 29, Mateus 13, 29, diz assim, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mas que coisas são essas? Aí a gente volta
a partir do versículo 14, que diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Não vai adiantar fazer mais nada, porque ali vai ser chegado o fim. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca mais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, e se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Ó, são fatos numa linha de tempo. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha que coisa grandiosa, gloriosa. Estejamos preparados para sermos reunidos pelos anjos do Senhor nos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, os anjos do Senhor passearão por toda a terra, reunindo aqueles que são do Senhor, aqueles que um dia reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E reunirá estes para o reino de Deus. Estejamos preparados. E aí ele diz assim, no ponto 4, tenham cuidado de orar e vigiar. O autor aqui ainda coloca assim, orar e vigiar, mas o texto diz vigiar e orar. Vigiar e orar. Mateus 13:33. Mateus 13:33. Estai de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. No 33, no 32 ele diz, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa. O dono da casa voltará. Se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, e vai ser inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vigilância. É um tempo de vigilância. Se tem uma palavra que pode resumir esta lição, se tem uma palavra que pode fazer esse resumo, é a vigilância. Nós estamos vivendo tempos que parecem que vão convergir no fim, mas ainda não é o fim. Podemos estar vivendo o princípio das dores, como disse, guerras e rumores de guerras, terremotos, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. A grávida está começando a sentir as dores. Só que depois que as dores passam, é porque o bebê nasceu. E quando o bebê nasce, há muita alegria. E essas dores são esquecidas. E assim acontecerá quando
vir é o Filho do Homem. Toda dor será esquecida, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! Então, cuidado. Vigiai e orai. Vigiai e orai. A oração precisa fazer parte da nossa vida, mas também a vigilância. A vigilância. Ele é fonte que supre todas as nossas necessidades. Não vamos deixar de sofrer, mas o Senhor nos ajuda a suportar cada uma das dificuldades que nós temos, cada um dos sofrimentos pelos quais nós passamos, cada uma das angústias que nós temos no peito, na alma, cada uma das nossas necessidades físicas e materiais. Deus pode suprir nossas necessidades materiais, mas as principais são as espirituais. São as espirituais. E aí eu me lembro de um texto que fala das virgens prudentes e das virgens loucas. As virgens prudentes tinham azeite nas suas lâmpadas. As virgens prudentes tinham como acender as suas lâmpadas, as loucas não tinham e ficaram de fora das bodas. Mas as prudentes, elas entraram e fizeram a festa quando o noivo chegou. Então, a palavra principal que pode resumir esta lição de hoje, neste domingo, 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. Vigilância. Vigiai e orai. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Jesus Cristo voltará. Estamos vivendo o princípio das dores, mas tudo isso que está nos acontecendo ainda não nos traz o fim. Algumas coisas, muitas coisas ainda vão acontecer, e a Bíblia Sagrada nos é regra de fé e regra de prática para nos instruir sobre esses acontecimentos, sabendo que nós não sabemos quando isso vai acontecer. O nosso papel, a nossa função é perseverar. O nosso papel, a nossa função é nos prepararmos para aquele grande dia em que os anjos reunirão os que são do Senhor. Os anjos reunirão os que são do Senhor. Vigiai e orai. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa abençoar a tua casa, que a vigilância comece a fazer parte da tua vida, que a oração comece a, se você já ora, intensifique a tua oração. Que a vigilância faça parte da tua vida e que a oração seja intensificada na tua vida, porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, sabemos que queremos estar com Cristo. Por isso vamos perseverar, vamos encher a nossa lâmpada, a nossa lamparina de azeite e atear o fogo quando o noivo chegar. Que estejamos preparados em nome de Jesus. Deus te abençoe neste domingo. Foi um prazer estar com vocês em nome de Jesus.